dia, boa noite aos espectadores do canal do YouTube Alvorecer CEAM e aos membros da nossa casa. É com alegria que estamos trazendo hoje a série Consciência e Espiritualidade, em que o tema central é a Ayahuasca. Nos vídeos anteriores, nós trouxemos pessoas do Núcleo de Pesquisa Científica aqui do Centro Espiritualista Alvorada Nova, para trazer diversos subtemas relacionados à Ayahuasca. Hoje estaremos conversando sobre aspectos socioculturais dentro da ritualística dos grupos que consagram o chá Ayahuasca, cada um com a sua especificidade e a sua maneira de conduzir as suas reuniões e os seus rituais. Então vem com a gente se integrar a mais essa conversa que vai ser trazida no vídeo de hoje. A Ayahuasca é uma temática multifacetada que envolve inúmeros aspectos a serem estudados. Um deles são os aspectos socioculturais. Nesse momento, nosso interesse aqui nesta live é o de trazer algumas informações acerca dos aspectos socioculturais da Ayahuasca, uma bebida considerada sagrada por integrantes de religiões e grupos que a consagram em seus rituais e já bastante difundida no Brasil e no mundo. E para ilustrar nossa fala, vamos apresentar algumas pesquisas que abordam alguns desses aspectos socioculturais. O primeiro deles é sobre as semelhanças socioculturais entre as religiões consagradoras da Ayahuasca. Conforme dito em live anterior, o nosso país conta com 3 religiões tradicionais da Ayahuasca: o Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal. Sobre isso, Sandra Goulart, antropóloga e pesquisadora da temática Ayahuasca, afirma que o contexto sociocultural dessas 3 religiões é semelhante, visto que incorporam tradições de imigrantes nordestinos e a cultura indígena da região amazônica. Henrique Antunes, cientista social e pós-graduado em antropologia, pesquisador da temática Ayahuasca, afirma que as tradições e valores dessas religiões tradicionais apresentam semelhanças que contribuem para construir as suas identidades. Segundo Antunes, essas semelhanças incluem a tradição indígena, o xamanismo amazônico, o cristianismo com o catolicismo popular, o espiritismo kardecista, elementos afro-brasileiros e o esoterismo europeu, mas com expressões variadas em cada uma delas. Outra semelhança, e uma das mais relevantes nessas religiões, é o uso ritualístico da Ayahuasca, uma característica notável e fundamentalmente indígena, que contribui como agente de integração, desenvolvimento e fortalecimento da identidade cultural dessas religiões. Outro aspecto sociocultural se refere à formação de novos grupos consagradores da Ayahuasca e a busca deles por uma identidade social. Sabemos que, com a urbanização do uso ritual da Ayahuasca em nosso país, novos grupos e sociedades foram surgindo como resultado natural do desdobramento da difusão dessas religiões, tendo em sua base estrutural o uso ritualístico da Ayahuasca. Na busca por construir a sua própria identidade, esses novos grupos buscaram incorporar e reinventar elementos dessas 3 religiões. São chamados os neo-ayahuasqueiros, nas palavras da antropóloga Beatriz Labate. Essa pesquisadora afirma que esses grupos eles vêm se formando e criando seus próprios referenciais filosóficos, existenciais e terapêuticos, fundados num caráter espiritual, de modo que buscam fazer um trabalho diferente dos modelos das matrizes tradicionais, mas com a atenção de não resvalar para uma utilização profana da Ayahuasca. Ela acrescenta que a utilização da Ayahuasca no Brasil possui uma base cultural e religiosa que produz uma configuração inédita, rica de simbolismos e práticas. Sugere ainda que essa tradição vem se consolidando como parte integrante da cultura popular brasileira e está inserida nos parâmetros da legalidade vigente, a qual admite a utilização da Ayahuasca em contextos rituais religiosos, assunto esse já explanado em live anterior neste canal. Outro aspecto sociocultural importante de se ressaltar aqui
é o papel social das religiões e grupos consagradores da ayahuasca. Um pesquisador brasileiro, Wagner Lira, biólogo com pós-graduação em antropologia, afirma que um dos motivos que mais contribui para a formação dessas novas comunidades é a mudança positiva na conduta de alguns dos seus integrantes, demonstrada no meio familiar e social. A visível transformação dessas pessoas é que faz com que familiares e amigos despertem o interesse em conhecer essas comunidades e, com o passar do tempo, tornem-se também seus integrantes. Wagner Lira ressalta que esse é o papel dos novos grupos que consagram a ayahuasca em seus trabalhos. Para eles, os novos grupos ayahuasqueiros fornecem esse tipo de auxílio social, ampliar as chances das pessoas de se reencontrarem na vida, a partir de um posterior reencantamento do mundo. Para outro pesquisador brasileiro, Jair Facundes, a ayahuasca faz com que quem a tome se sinta bem por ser quem é, por estar onde está, em paz com seu tempo e lugar, conectado com sua realidade, seus desafios e seu lugar no mundo. Mais um aspecto sociocultural de relevo é a ocorrência de processos relacionais intersubjetivos e entre culturas diferentes. Sobre isso, Leo Roseman, um jovem pesquisador inglês, publicou em 2021, em parceria com outros pesquisadores, uma interessante pesquisa sobre os processos relacionais e interculturais vivenciados entre grupos de palestinos e israelenses durante cerimônias de ayahuasca. Esse estudo mostrou que as experiências espirituais compartilhadas entre esses dois grupos demonstraram uma conexão baseada em sentimentos de unidade, com forte senso de união, empatia, reconhecimento do outro e respeito. Os resultados desse estudo sugerem que as cerimônias com ayahuasca, com intercâmbios interculturais e interreligiosos, possuem um potencial para a construção da paz. Nesse contexto que envolve os elementos sociais e a inter-relação cultural entre os grupos consagradores do chá ayahuasca, destacam-se como fundamentais na ritualística o ambiente onde ocorrem as sessões e a dimensão educativa promovida pela música nesses ambientes. O ambiente onde ocorrem as sessões da ayahuasca vem sendo pesquisado com o objetivo de verificar se há relação entre o local das sessões e a qualidade das experiências com o referido chá. Pontual e outros autores pesquisaram participantes das tradições da UDV, Santo Daime e grupos neoxamânicos, e os resultados evidenciaram alguns aspectos do ambiente, entre eles o sentimento de pertença, usufruto de um espaço físico confortável e acolhedor, a participação em atividades como música, canto, dança e estudo com perguntas e respostas. Esses pesquisadores entendem que um ambiente harmonioso para as sessões com o chá ayahuasca contribui para reduzir a possibilidade de experiências desafiadoras e para promover a ocorrência de experiências místicas. É válido ressaltar que a construção da identidade dos grupos e religiões que fazem a utilização ritualística da ayahuasca perpassa um conjunto de saberes, contribuindo para a manutenção das suas tradições. Alguns desses fundamentos são uma espiritualidade mediada pelo chá ayahuasca, que é denominada espiritualidade enteógena, uma concepção de floresta como projeto de vida, justificada pela necessidade de plantio das espécies, a folha, a chacrona e o cipó, o mariri, e pela preservação da floresta amazônica e da natureza em geral. A interculturalidade constatada pela miscigenação de diferentes tradições religiosas, como a indígena, o cristianismo, as influências africanas, o espiritismo e o esoterismo. E uma educação estética mediada pela música, cujos ensinos estão contidos nos hinos. De acordo com Albuquerque, tais saberes são relativos ao amor, à caridade, à harmonia, à entrega, à autossuperação, à promoção da paz, entre outros. Com isso, nós chegamos à música, um elemento de destaque nas cerimônias da ayahuasca. Na religião do Santo Daime e em alguns grupos neo-ayahuasqueiros, as músicas são chamadas de hinos
e provém de um recebimento espiritual, ou seja, através de um médium psicógrafo, na terminologia espírita. Esses grupos adotam a música para transmitir os ensinos que fundamentam sua filosofia de trabalho e para auxiliar na vivência dos seus integrantes, ou seja, é um dos pilares de construção de sua identidade. Dentre esses, mencione-se que o pensamento do líder e fundador do Santo Daime, o mestre Raimundo Irineu Serra, foi gradativamente impresso nos seus hinos, conforme se encontra demonstrado no livro Eu Venho de Longe, de Moreira e McRae. Os hinários, que são os conjuntos de hinos em um livro, são organizados a critério de cada grupo e compõem uma espécie de biografia e são considerados sagrados por trazerem em si o poder de curar e ensinar. Destaque-se que os hinos, geralmente, são narrados na primeira pessoa do singular e, por serem cantados repetidas vezes em uníssono, o uso recorrente do eu parece fazer parte desse projeto, que contribui para uma integração mais profunda entre as pessoas participantes da cerimônia de consagração da ayahuasca. Corroborando com os achados do estudo de Reen sobre a música no contexto ritual do Santo Daime, esse mesmo autor demonstrou em pesquisa anterior que o recebimento espiritual dos hinos difere da composição musical. Ele explica que na composição podem ocorrer a inspiração e a intuição, e o receptor se considera autor, criador ou inventor. Portanto, com direito a modificar o texto, influenciar a música no tocante ao ritmo, a harmonia, a melodia e a poética. Já no recebimento, o adepto capta os hinos sem interferência da mente, já com a letra e a melodia prontas para cantar com os integrantes do grupo. Aqui fala-se da clareaudiência ou da psicomusicografia, termos propostos por Pacheco e que correspondem aos fenômenos, na terminologia espírita, da clarividência e da psicografia. Mesmo entre aqueles adeptos que são músicos-compositores, eles sabem distinguir quando estão compondo e quando estão sendo apenas um canal para receber os hinos. O estudo de Araújo e Vieira Alves Castro avaliou a relação entre os hinos e a experiência da miração. Para os autores, esse vínculo entre os hinos e a miração traduz um caráter tanto individual quanto coletivo. Isso porque, por um lado, o conteúdo dos hinos conduz o indivíduo a uma reflexão pessoal, com possibilidades de autotransformação através de tomadas de decisão, mudança de comportamento e de visão de mundo, as quais são ressignificadas numa ótica espiritualizada. Labat e Pacheco, na apresentação do livro Música Brasileira de Ayahuasca, afirmam que a música, na tradição ayahuasqueira, tem recebido pouca atenção da literatura até o momento. Sobre esse tipo de música, eles afirmam ser essa uma manifestação cultural relevante, fortemente relacionada com a experiência subjetiva dos seus integrantes, além de revelar uma pluralidade de conexões com a religiosidade brasileira e expressões musicais das regiões do Nordeste e da Amazônia. Ressaltam ainda assumir a música um lugar de destaque no contexto das doutrinas que utilizam a ayahuasca em seus rituais, principalmente na elaboração de significados religiosos e na subjetividade dos seus integrantes. Citam, como exemplo, o aumento das mirações, a expressão de sentimentos diversos, a exploração subjetiva interior e a revelação religiosa, o que sugere uma atenção maior à dimensão musical nesse âmbito. Para esses pesquisadores, os cânticos, denominados de hinos ou chamadas, estão intimamente ligados às experiências pessoais dos integrantes desses segmentos religiosos, pois em estado ampliado de percepção, possibilitam um exame mais profundo de si, a imersão de processos emocionais complexos e a elevação dos sentimentos mais nobres que o ser humano é capaz de sentir. De maneira semelhante, Albuquerque se refere a uma dimensão educativa da ayahuasca. Em sua pesquisa, a autora assinala que tal dimensão é singular, distinta da educação tradicional, a qual se fundamenta na pedagogia ocidental, cujos critérios estão centrados nos elementos do processo formativo, o livro, a escrita, a palavra e a figura do professor. Na educação da ayahuasca, quem ensina não é um ser humano, mas um vegetal, considerado o mestre dos mestres, o professor dos professores ou ainda o mestre de todos os ensinos. Nas palavras dessa autora,
Tal dimensão assume propriedades bastante peculiares, caracterizando a experiência, como, por exemplo, o silêncio, a sensibilidade, a corporeidade, a intuição, o canto, a música, além de aspectos como a qualidade do chá, o ambiente, o estado emocional de quem consagra e responsabilidade do distribuidor do chá. Entendemos tudo isso como fatores que, se bem alinhados, favorecem uma experiência positiva, com possibilidades abertas para a pessoa realizar em si as mudanças almejadas, ou mesmo aquelas nem esperadas, porém reconhecidamente necessárias. Esse foi mais um vídeo da nossa série trazendo esse tema inédito aqui. E continue acompanhando conosco o nosso próximo conteúdo. Então já se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Acompanhe também através do nosso perfil do Instagram, @alvorececean. Esse e tantos outros conteúdos e tantos outros temas de estudo que a nossa casa vem trazendo. Até a próxima e que Deus seja louvado nas nossas atitudes.